Imagina que você tá na sua casa, de boa, e você simplesmente some. Isso seria no mínimo bizarro. E agora imagina que existe alguém que está sempre com você, te dando companhia e apoio e tudo mais, e do nada essa pessoa some. Isso seria simplesmente bizarro. E é assim que eu me sinto após saber que eu literalmente virei uma Lost Media, o que é bizarro. E falando assim, dá a entender que eu apareci num vídeo de iceberg de Lost Media, ou fizeram um vídeo falando do meu sumiço de um ano, o que é bizarro, sendo que eu falei que iria postar mais vídeos, o que torna tudo mais bizarro. Mas a verdade é que eu me tornei Lost Media porque eu usava um aplicativo chamado Amino. Sim, aquele mesmo que virou assunto para vídeos de YouTubes por sua bizarrice. E como ele foi tirado do ar, significa que todos os membros, incluindo eu e tudo que eles fizeram lá, viraram Lost Media. O que é bizarro. E bem, agora falando de um jeito menos bizarro. Oi, aqui quem fala com vocês sou eu, Dezera, e eu realmente usava o Amino. Sim, aquele bendito aplicativo que foi literalmente abandonado e deixou um monte de crianças e adolescentes cheios de testosterona fazerem o que bem quiserem. Até o momento que foi banido em dezembro de 2025. Não tendo uma data específica, ele simplesmente foi banido, sem aviso. Ou seja, quem tinha desenhos que foram postados lá, ou queria manter contato com seus amigos, já era. Porém, o que é Amino? Se você não conhece esse aplicativo, parabéns, porque em certos casos era bom não ter conhecido esse aplicativo. Mas explicando de um jeito resumido, Amino é, ou era, já que foi banido, um aplicativo de conversa criado em janeiro de 2012 por Benjamin Anderson e Wing Wang. Desculpa se eu falei o nome errado. A ideia do aplicativo era ter diversas comunidades ou fandoms dentro de um aplicativo só. Por exemplo, se você quer entrar numa comunidade de Jojo ou de... é só você entrar, pesquisar e pronto. E você poderia conversar com várias pessoas que tinham os mesmos gostos que o seu, além de poder postar memes, fazer fanarts e até criar chats públicos ou privados para conversar com pessoas, fazer call ou os famosos RP. E a proposta desse app até que era bem bom, interessante para a época. Obviamente, com o tempo, o Amino ganhou sua popularidade ao ponto de YouTubers fazerem propaganda sobre esse aplicativo. E foi assim que eu conheci o Amino, pelo YouTube. Para ser mais específico, pelo YouTuber Piratkov. O aplicativo acabou me despertando curiosidade, então eu baixei e comecei a usar desde então. E eu tenho quase certeza que foi assim que você conheceu o Amino. E bem, quando eu baixei o aplicativo, que não foi diretamente o Amino, e sim o FNAF Amino, eu me lembro que quando eu fiz a minha conta, o perfil era muito zoeiro, gente. É porque eu era muito zoeira, da época da zoeira, sabe? Zoeira Never Ends, zoeira Forever. Então eu coloquei o seguinte nome, Fred Zoeiro, e com esse exato gif. E eu não acredito que eu consigo me lembrar disso, do meu primeiro perfil do Amino. Pô, eu consigo me lembrar mais disso aí do que da última vez que eu fui feliz. Continuando. Após fazer essa conta, entrei em diversos chats públicos, porém eu acabei ficando em um. E nesse chat eu me lembro que não era de RP, só conversa. E mano, as conversas eram muito boas. Tinha gente conversando sobre assunto aleatório, postando meme, que pô, os memes do Amino na época era engraçado. Hoje é só um pouco peculiar. E já que citei o RP, por que não falar um pouco sobre? Eu lembro que não sabia o que era um RP. Eu só vi os pessoal tipo fazer umas expressões não. Eu só vi o pessoal usando umas ações tipo faça uma ação foda. E eu só embarcava junto, como uma Maria vai com as outras. O foda era quando tipo, o mano fazia uma ação foda, toda detalhada, com fonte diferenciada. Porra, o cara usava uns emojis aleatórios assim, os emojis bonitinhos na ação. Aí o mano simplesmente respondia com um desvio e te mato. Isso acontecia muitas vezes, eu via isso acontecendo com frequência.
E só pra você ter ideia, quando eu embarquei nesse bagulho de RP, eu usava a foto de perfil do 39. E caso vocês não saibam, 39 é esse coelho aí. Eu fazia RP imitando o Goku. No caso, eu só usava os golpes que ele usa no anime, como voar, virar Super Saiyajin, essas porra aí. Muita nerdice. E também tinha um mano que eu sempre lutava, tipo, eu tinha literalmente um chat privado com ele, e a gente sempre lutava, e cara, aquilo era incrível. Tá bom que era só por texto, mas era como se eu estivesse lendo um livro pela primeira vez, ou estivesse lendo um mangá, tá ligado? Eu tava, porra, sentindo um espírito de luta. Eu queria muito ter mantido contato com esse cara, só que eu não consegui, né? Não consegui, mas... Enfim, vida que segue, né? E foi continuando assim, por muito tempo. Eu conversava com o pessoal tanto no chat público, quanto no privado, e depois eu conheci o Amino normal, que dá acesso a todas as comunidades que existia. Então eu acabei entrando em várias comunidades, pô. Eu lembro que em algumas eu cheguei até no nível 17, tá ligado? O nível máximo era o 20. Poucas pessoas estavam no nível 20. Mas enfim. E só pra responder, não, eu não fazia RP mais 18. Porque isso eu comecei a fazer mais tarde. E bem, foi assim durante anos. Conheci novas comunidades, novas pessoas. Algumas que eu gostei muito de ter conhecido, mas não consegui manter contato. Outras que eu não gostei nem um pouco de... Sabe, conviver, porque a pessoa era um pouco difícil de conviver. E hoje em dia eu só converso com poucas pessoas. Dá pra literalmente contar nos dedos. E se você é uma dessas pessoas e tá vendo esse vídeo, parabéns. Tu é foda. E claro, né, só tô falando dos momentos bons, mas também tem os momentos ruins do Amino. Por exemplo, o Amino sempre travava quase toda hora. Isso começou a acontecer depois de um tempo, tá ligado? Antes não era tão bugado. E também tinha os famosos kids, que era a criança que usava o Amino e passava vergonha. Por isso que tem uma página chamada Usuários da Amino Passando Vergonha. Sei lá, aquela página lá do Twitter. Também teve uma época que tinha live no Amino. Sim, live estilo TikTok. E como o povo gostava de estragar tudo, algumas lives tinha thumbnail com algo suspeito e até explícito. E toda vez que eu entrava no Amino, eu me deparava com essa merda e denunciava. E depois de um tempo, as lives foram banidas. Ainda bem, né? Outra coisa que acontecia muito lá era ter comunidade mais 18. Mas Dezeira, então significa que você ia atrás de comunidade mais 18? Você é muito safado, cara. Não, eu não sabia que tinha comunidade mais 18. Mas como é que eu sabia? Bem, que tinha pessoas que iam no seu perfil global do Amino e mandavam um convite para a comunidade mais 18 no seu mural ou no seu privado. E outra coisa ruim que eu vi acontecer foi quando um líder discutiu com um curador. Aí o líder simplesmente deu o cargo de líder para um moleque aleatório que, bem... ele fez um chat para todos participar, tipo, obrigatoriamente, tipo... É como se ele apagasse tudo e deixasse só aquele chat. E o papel de parede desse chat era o pau dele. Eu não sei o que ele queria com aquilo, mas isso foi uma bosta. Eu saí da comunidade, né, até isso acontecer, e isso se resolveu, não demorou tanto. Aliás, isso aconteceu numa comunidade de Boku no Hero, quando eu gostava muito do anime. E claro, o maior motivo do Amino ser encerrado foi o seu abandono, virando quase uma terra sem lei, que várias pessoas poderiam fazer o que bem entendesse, e agora junta isso com um bando de adolescentes viciados em pornografia. O resultado foi o banimento do app, o que sinceramente foi a melhor escolha, pô. O aplicativo já estava abandonado, sem autorização. Pô, os criadores pareciam que estavam cagando, tá ligado? Só foi paia eles não terem avisado 1 ou 2 semanas antes. Quer dizer, para mim o Amino ser apagado do nada não significou nada, porque eu já tinha saído, então... E bem, esse foi o vídeo, bem simples, falando como eu virei Lost Media. Não só eu, né? Todos que usavam o Amino virou Lost Media, o que é muito bizarro. Eu até pensei em, tipo, fazer um negócio mais trabalhado, por exemplo. Quando eu falei da parte da live do Amino, eu pensei em, tipo,
mostrar um negócio mais completo, tá ligado? Quando começou, quando acabou, mas eu não achei nada a respeito. Eu não cheguei a achar nenhum vídeo falando a respeito das lives do Amino. E nem de, tipo, outra treta, assim, absurda do Amino. Ah, eu lembrei, esqueci de falar isso, mas também teve um 1º de abril que a Amino fez, que era uma parceria com o McDonald's. Aí os caras ficaram fazendo piada aqui, que dentro ia vir... enfim, é melhor eu nem falar. E esse foi o vídeo. Talvez eu faça outro, porque agora estou oficialmente desempregado, então eu posso fazer eu posso acabar fazendo outro vídeo, ou eu posso sumir por mais um ano. Não crie expectativas, ok? Mas enfim, é isso. Tchau. Obrigado por assistir. Tchau de novo.